Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui, né, para fazer um novo vídeo, porque depois daquele vídeo que eu postei, eu percebi que eu comecei a receber muitas perguntas. Então eu percebi que ainda tem pessoas com muitas dúvidas, né, que querendo saber como foi meu processo, quanto eu gastei, qual consulado eu fui, quais os documentos que precisou. Então eu tive muitas perguntas relacionado todo a esse processo. E eu gostaria também de aproveitar esse vídeo e dar uma dica para vocês de quais as perguntas mais frequentes que eles usam hoje no consulado americano. É legal ter essas perguntas anotadinhas e vocês ir estudando em casa para chegar no consulado mais seguro, mais firme, não gaguejar, né? Na hora do nervoso não dar aquele branco, né? E a gente esquecer tudo. Então eu resolvi fazer esse vídeo também falando sobre isso. Mas vamos começar, né, com as perguntinhas. As perguntinhas que eu recebi foram: se eu tenho parente nos Estados Unidos, se lá no consulado eles me perguntaram isso. Então, gente, eu tenho parente nos Estados Unidos. Aliás, eu tenho vários parentes nos Estados Unidos. Mas o que conta para eles não é parentes distantes. Parentes distantes que eu falo é tio, tia, primos. Isso, gente, pro consulado é parentes distantes. Se você tem parentes assim como tias, primos, primas, isso você não precisa dizer que tem, se forem esses os seus parentes, tá? Você pode dizer que não tem problema. Agora, o que o consulado considera parentes é pai, mãe, filhos ou irmãos. Isso é considerado parentes imediatos nos Estados Unidos. E sim, eu tenho tios, tias, primos, mas eu também tenho uma filha nos Estados Unidos. Então, se eles me perguntassem se eu tenho parente nos Estados Unidos, eu teria que dizer que sim. Porque eu não poderia mentir nessa pergunta? Para ser sincera a vocês, é a pergunta que eu mais tinha medo que eles fizessem. Porque por causa dessa pergunta, eu poderia ter meu visto negado. Eu fui no consulado com meu marido. O meu marido hoje não é o pai da minha filha, que mora nos Estados Unidos. Então, ou seja, se eles perguntassem para ele se ele tem parente nos Estados Unidos, ele poderia dizer que não, porque a minha filha não tem o nome dele no documento dela. Então, eles não conseguem fazer essa ligação na documentação. Mas se eles fizessem para mim, eu não poderia mentir, porque provavelmente eles já saberiam. Quando a minha filha tirou o visto americano, tirou o passaporte, é automático, gente. Vocês podem ver na identidade de vocês. Tá lá o nome da mãe e do pai. Então, no passaporte da minha filha, no visto americano da minha filha, tem o meu nome. Então, esse era o meu maior medo, deles saberem, né? Deles fizerem algum tipo de ligação, né, no sistema e saberem que eu tenho uma filha lá. Mas, graças a Deus, eles não me fizeram essa pergunta, nem para o meu marido e nem para mim. Graças a Deus. E uma seguidora me perguntou se eles perguntaram para mim se eu já viajei para fora do país. Gente, essa é uma pergunta muito frequente no consulado, tá? Muito frequente. É uma das perguntas, assim, básicas, que normalmente eles sempre vão fazer. Mas eles não me fizeram essa pergunta também, tá bom? Eles não me perguntaram se eu já viajei para fora do país. Não perguntaram nem para mim e nem para o meu marido. Perguntaram também
O que colocar na ADS 160? Gente, essa pergunta é uma pergunta muito pessoal, porque a ADS, o que você tem que colocar na ADS são os seus dados pessoais, né? Além da sua documentação lá, que você tem que preencher, endereço, trabalho, de que você trabalha, quanto tempo tem de carteira assinada, se você tem uma empresa ou um MEI, você tem que colocar lá seu CNPJ, colocar quantos anos tem a sua empresa. ADS, gente, ela é um formulário de mais ou menos 4 páginas, e as perguntas são em inglês, tá? Por isso que muita gente paga um agente para poder fazer para você, porque as perguntas são em inglês. É impossível a pessoa mesmo responder a sua ADS? Não é impossível, gente. Eu conheço pessoas que eles mesmos responderam as perguntas, mas dá um pouquinho mais de trabalho para quem não fala inglês, porque aí vai ter que ficar copiando as perguntas, colando lá, entendeu? No Google Tradutor, aí voltando lá, colando lá. Então é um pouquinho dá um pouquinho de trabalho. E também ouvi falar que nesse momento o site cai muito, aí sai do ar e aí você tem que começar do zero tudo de novo. Mas não é impossível, gente. Se tiver um pouquinho de paciência, né, e ter bastante cuidado ao preencher, entendeu? Com bastante atenção, porque, gente, a ADS é o que manda, é o principal do seu visto ser aprovado. É as informações que tá nele que vai fazer o seu visto ser aprovado. Então, ele tem que ter riqueza de detalhes. Tudo que você puder colocar sobre você lá, se você faz curso, se você faz faculdade, se você faz o curso superior, ou se você já fez curso superior, quanto tempo, qual curso foi, se hoje você trabalha, quantos anos tem na sua empresa, quanto você ganha, tudo isso tem que ir na sua ADS. Gente, assim que você chega na frente do cônsul lá da entrevista, é a primeira coisa que eles vão abrir no computador deles, é a sua ADS. Então, lá tem que ter o máximo de informações possíveis sobre você, para te ajudar o seu visto ser aprovado. Então, cada pessoa o ADS são perguntas bem pessoais, tá bom? E muitos amigos, muita gente me mandou no direct parabéns, me desejando felicidades, entendeu? Eu agradeço de coração essas pessoas, um amor, são amigos mesmo. Gente, muito obrigada pela força, pelo carinho de vocês, tá bom? A próxima pergunta é: se eu vi lá durante eu estar dentro da sala lá, na hora da entrevista, me perguntaram se eu vi os cônsul lá pedindo muita documentação para as outras pessoas que estavam sendo entrevistadas. Gente, assim, durante o tempo que eu estava lá, é um pouquinho complicado eu dizer, porque o dia que eu fui, gente, por incrível que pareça, tava muito vazio. Quase não tinha Gente, eu não fiquei dentro do consulado 15 minutos. Eu não fiquei lá dentro 15 minutos, só pra vocês terem uma noção. Normalmente a gente fica mais de 1 hora, 2 horas lá dentro, o tempo que você tá na fila e depois que você entra. E eu já fui com o meu psicológico preparado pra demorar, né? Então, só que, gente, depois que eu tava lá dentro, eu até olhei assim pra ver se eu estava no lugar certo, porque tava muito pouca gente, não tinha fila, não tinha nada. Então, eu não fiquei 15 minutos lá dentro. Mas, o tempo que eu fiquei lá dentro, eu não vi os cônsul pedindo documentação para ninguém. E como eu falei no outro vídeo, eu não vi também ninguém saindo de lá negado, tá bom? O que eu acredito que possa ter acontecido? Uma ADS bem preenchida. Gente, se na sua ADS tiver todas as suas informações certinhas, eles não vão precisar quase que pedir documentação, porque eles vão acreditar em você, entendeu? A próxima pergunta foi
quanto tempo mais ou menos está demorando para a gente conseguir um agendamento lá no consulado? Gente, hoje em dia está demorando bastante, tá? Por quê? Porque quando a gente entramos na pandemia, o consulado parou, as fronteiras se fecharam, o consulado também se fechou. Mas nesses dias tinham pessoas já agendadas, né? Porque a pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa. E essas pessoas que já estavam agendadas foram adiados as entrevistas dessas pessoas. Então, quando o consulado abriu, gente, aí vocês imaginam, né? Pessoas do mundo inteiro que estavam com essas entrevistas agendadas, todos foram adiados para quando o consulado abrir novamente. Então, foi aquilo. Hoje em dia tá assim, ó, né? Eu quando agendei, só para vocês terem uma noção, quando eu dei entrada no meu processo, foi antes da pandemia. Eu tava dando entrada no meu processo do visto antes da pandemia. Quando eu ia pagar a taxa, foi quando fechou tudo. Parou tudo, paralisou tudo, veio a pandemia. E então eu parei com o meu processo. Eu não tinha chegado a pagar a taxa. Então eu não precisei ser reagendada, porque eu ainda não tinha feito o agendamento. Quando a pandemia passou, que eu fui agendar, que eu paguei a taxa para agendar, aí foi a hora, né, da nossa surpresa. Quase não tinha vaga, porque aquelas pessoas que já tinham pago o ADS, a taxa, foram reagendadas para as datas logo assim que abriu. Então, aqueles que foram pagando já não tinha mais vaga. Eu lembro que eu paguei a taxa no carnaval de 2022 e só tinha vaga, gente, para setembro deste ano. Foi a vaga mais próxima que a minha agente conseguiu. E para consulado nenhum, porque normalmente quando você abre a agenda para agendar, te mostra o consulado, todos os consulados que nós temos aqui no Brasil. E eu queria para o Rio de Janeiro, porque para mim é mais próximo. Não moro no Rio de Janeiro, mas para mim era a cidade mais próxima para mim ir. E não tinha vaga para o Rio de Janeiro nem para São Paulo. Nós só conseguimos para setembro em Porto Alegre, ou seja, bem longe para mim. Mas a pessoa, né, tava na ansiedade de tentar o visto logo, a pessoa falou, vamos agendar para Porto Alegre mesmo e seja o que Deus quiser. E assim foi feito, agendamos para Porto Alegre e ficou lá. Mas só, o que a gente fez? Eu pedi à minha agente, né, a senha, o código, tudo que ela coloca para criar o login do agendamento. Então eu pedi a ela que me desse essa senha e esse login para que eu pudesse entrar aqui, né, durante o dia, à noite, madrugada, procurando vagas no consulado. Então, assim foi feito, gente. Olha, eu ficava o dia inteiro, às vezes a noite inteira, procurando, porque às vezes acontece de ter desistência, de alguém que agendou e aconteceu alguma coisa, né? Ou achou vaga em um outro consulado e aí liberou aquela vaga, e aí você tem que estar ali atento para correr e pegar aquela vaga, né? E foi assim que eu consegui adiantar a minha entrevista para junho, né? Que bom, 2 meses antes do que estava agendado para mim. E consegui para o Rio de Janeiro, né? Graças a Deus, que era o que eu queria. Consegui mudar para 22 e 23 de junho no Rio de Janeiro. Então ficou essa data. Eu poderia adiantar ainda mais? Poderia. Era só eu sempre estar lá vigiando, né? A agenda e conseguir reagendar novamente. Gente, vocês podem reagendar quantas vezes forem necessário. Não tem problema. Gente, mais do que eu entrava lá naquela agenda durante o dia, meu Deus do céu, falaram que não podia ficar entrando demais, porque senão eles te bloqueavam. Gente, não bloqueiam, tá? Porque mais do que eu entrei lá, eu acho que ninguém entrou mais do que eu.
não bloquear. Eu agendei para junho e ficou. Eu preferi não mudar porque para mim já ficou um tempo legal, né? Um tempo pra gente agora se preparar pra viagem, né, gente? Porque aí é mais um gasto, né? Porque eu poderia ir de ônibus, mas eu quis ir de avião pro Rio de Janeiro. A gente achou uma promoção legal, um valor bom para mim e pro meu marido. Eu preferi ir de avião. Mas daqui pro Rio não é caro. Então eu achei que foi legal deixar para junho. E assim foi. Gente, perguntaram também qual custo, quanto eu gastei para dar entrada no processo do visto do início até o fim. Então, gente, eu sei que o valor varia de cidade para cidade, tá? Mas aí vocês podem também ver aí na cidade de vocês quanto que tá custando. Na minha cidade, eu paguei para tirar o passaporte, porque é a primeira coisa que você tem que ter, gente, antes de tirar o visto americano. Vocês precisam ter o passaporte. Sem passaporte, vocês nem conseguem dar entrada para fazer um visto americano. Então, vocês precisam ter a primeira coisa, o passaporte, tá? Eu acho que o passaporte é um documento que todo mundo pode ter, entendeu? É igual uma identidade, é um documento com foto, vocês podem usar até no lugar de uma identidade, tá? Então, eu precisei disso. Como que tira o passaporte? Você entra no site da Polícia Federal, que você agenda pela internet mesmo, tá? Você entrou lá, colocou seus dados, eles vão gerar um boleto, que aqui na minha cidade foi R$257 por pessoa, tá? Cada passaporte, R$257. Com o passaporte em mãos, se você não quiser preencher vocês mesmo, ADS, vocês vão procurar uma agência de viagens para poder estar fazendo isso para vocês, né? Na minha cidade, eu paguei porque é com conhecida minha, né? Então ela fez um desconto bem legal pra gente. Eu paguei R$300 por pessoa para fazer para dar a entrada lá, preencher a nossa DS. E é ela que preenche tudo, ela que agenda, entendeu? E me envia tudo por e-mail depois. A única coisa que ela me pergunta é se a data tá ok. Quando ela escolheu a minha data para setembro, ela entrou em contato comigo e falou: olha, Geriane, tem uma data aqui, tá? A mais próxima eu tô achando é para setembro em Porto Alegre, tudo bem? Aí você vai dizer se tá tudo bem, se tá tudo bem para você ou não, tá? Depois que ela preenche tudo certinho, né, e envia o seu formulário para o consulado, automaticamente é gerado um boleto para pagar, tá? Que é a taxa do consulado americano, tá? Esse valor, gente, vocês não estão pagando para a pessoa que está preenchendo, não. É o consulado que cobra esse valor, tá? Então, mesmo se vocês preencherem em casa, esse valor vocês vão ter que pagar. Porque vocês nem conseguem agendar a data se não pagar essa taxa. Essa taxa, hoje, ela é em torno de $160. Por isso, o nome é DS 160, tá? Porque é $160. Ouvi falar que esse valor vai aumentar, tá, gente? Então, é bom quem tiver, né, o sonho de tirar o visto e quer muito. Então, gente, corram logo e vão lá e dão a entrada de vocês, tá bom? Mas é isso, $160. Por que em dólar, se a gente mora no Brasil? Porque eles são americanos, né, gente? Então, para eles gira em dólar. Mas a gente, né, é que reverte pro real. Eu paguei, né, em torno, que agora não me lembro assim certinho, mas acho que foi 850 e alguma coisa por pessoa.
Porque existem pessoas que vão em família, tá? Pai, mãe, filhos, todo mundo paga, gente, tá? Eu fui só meu marido, então por isso que eu estou falando por pessoa. Foi 850 e poucos para mim, 850 e poucos para ele, tá? Depois que você faz o pagamento, pode ser em boleto, pode ser você paga aqui pelo celular mesmo, ou você vai numa agência bancária e paga, tanto faz. Depois que o pagamento é realizado, depois de 24 horas, aí você consegue entrar na agenda do consulado. Eles reconhecem o seu pagamento, entra lá e você já vai conseguir abrir a agenda. E já vai conseguir procurar lá as datas mais próximas e tal, tá bom? Então, é esse valor. E depois, os gastos que você vai ter é quando você for para a sua entrevista, né? No caso, eu fui para o Rio de Janeiro, mas tem gente que vai para Brasília, né? Aí tem que se deslocar da sua cidade, né? Tem gente que vai para Porto Alegre, Recife, né? Rio de Janeiro e São Paulo. São esses lugares. Então, por isso que eu quis Rio de Janeiro, porque para mim é mais próximo, né? Mas vai ter os gastos depois da viagem. Mas aí já dá um tempinho, né, gente? Porque até vocês agendar, até vocês conseguir a vaga, dá tempo de vocês juntar o dinheirinho para ir no dia da consulta, no dia da entrevista. Tá bom? Então, nessa faixa de preço, tá? Fizeram uma pergunta, gente, também assim: o que eu preciso para começar o meu processo para tirar o visto? Gente, eu acho que eu vou fazer isso em um novo vídeo, para esse não ficar tão longo. Mas eu quero sim responder essas perguntas, porque eu percebi que tem bastante gente que ainda não sabe, que quer tirar o visto, mas ainda não sabe por onde começar. Então eu vou deixar essa pergunta e eu explicando sobre isso num próximo vídeo, para que esse não fique tão longo. Me perguntaram também qual consulado é o melhor para tirar o visto. Gente, todos os consulados são iguais. A regra é a mesma. Gente, não existe isso de Porto Alegre tá aprovando demais, o Rio não tá aprovando tanto, São Paulo é super lotado, eles estão negando todo mundo. Gente, pode ter sido, sei lá, coincidência, né? Que eles acham isso, mas a regra, gente, ela vem dos Estados Unidos. Eles são americanos, a regra é deles. Todos os consulados são iguais, tá? Não tem isso de, o Rio aprova mais, o São Paulo aprova menos. Não tem isso, tá, gente? É uma regra e eles cumprem isso, tá? Eu já vi pessoas que foi negado em Porto Alegre, foi tentar no Rio de Janeiro, foi negado, foi tentar em Brasília e foi negado. Então, não tem isso, tá, gente? Me perguntaram também, né, se eu ainda pretendo ir esse ano. Gente, já estamos vendo aí preços de passagens, né? Estamos tentando aí uma promoção legal para ver se a gente vai esse ano. Mas a minha intenção é sim ir esse ano ainda. E perguntaram também se eu tô indo para morar lá. Não, gente, eu não vou para morar lá. Eu não quero perder o meu visto, tá? Eu tô indo passear sim. Quero ir todo ano, se possível, porque, né, a gente que tem filhos lá, e eu vou deixar filhos aqui também, né? Meu marido também tem os filhos dele e ele também a gente quer estar em contato com todos, né? Tenho meus pais ainda vivos, graças a Deus. Meu marido também tem os pais dele. Então a gente não quer perder o visto, né? A gente quer estar em contato com todo mundo, né? Então eu não vou para morar, tá bom? Eu vou só para passear. Então, gente, é isso. Vou fazer um próximo vídeo agora falando sobre como dar entrada no visto americano, né? Do início, tá? O que você vai precisar de início dar entrada e quais as perguntas mais frequentes.
Então, ó, já pega o seu papel e caneta para anotar e já começa a estudar aí, gente, tá? Tudo bom? Então, foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração. Se inscreve lá no canal, tá bom? Para vocês receberem a notificação de todos os vídeos que forem chegando, tá? Da nossa viagem, como vai ser. Eu quero vir aqui, eu quero mostrar tudo para vocês. Como vai ser chegando lá, encontrando a minha filha que tem mais de 2 anos, que eu não vejo, só de eu falar eu já fico emocionada, só de falar, gente. Eu já sei que eu vou chorar muito, já sei que isso vai ser de lei, tá? Então eu vou gravar tudo pra vocês, vou vir aqui e vou mostrar tudo. Então, gente, se inscreve lá, dá muito like, entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta que eu não falei aqui, pergunta lá, gente, deixa lá as perguntinhas de vocês que eu volto aqui e gravo um outro vídeo, tá bom? Então, ó, se inscreva no canal, dê bastante like, faça perguntas que eu terei o prazer em responder. Tchauzinho e fica com Deus.